Pessoal, então sejam todos muito bem-vindos ao IALT, aqueles que nunca estiveram aqui, se conheça aqui o nosso espaço, essa é a nossa sede do IALT aqui na cidade do Recife. E louvado seja Deus, porque hoje começa mais um período de jornada teológica, 4 dias em que nós vamos trabalhar 4 temas diferentes que são importantes para a formação teológica. Então, o primeiro dia, hoje, nós vamos trabalhar um assunto que é muito, muito urgente, a questão da guerra cultural. Esse talvez seja um termo que algumas pessoas nem ouçam com tanta frequência. A guerra cultural. E aqui eu subtitulei como os principais desafios à fé cristã no Ocidente e como combatê-los. Nós vamos ver 4 dessa palestra. Amanhã, permitindo Deus, com o pastor Linaldo, falar sobre aconselhamento, uma palestra muito abençoada. E na quinta não será presencial, será exclusivamente online. Vamos fazer estilo podcast. Vou conversar na quarta-feira com a professora Sandra, mestre em letras, professora aqui do IALT, e nós vamos conversar sobre algumas questões de português, Também aproveitando aí o ensejo que eu estou dando um curso agora, que baseado na educação clássica, o curso do Trivium, em que o português está incluso. Então, nós vamos conversar sobre o português. E na quinta-feira, permitindo Deus, vamos ter uma conversa também, eu com o professor Leandro, que é teólogo, mestre em filosofia também, e ele vai falar sobre a união hipostática de Jesus, das duas hipóstases. Então, nós vamos conversar na quinta-feira. Isso, não perca essa conversa. Mas antes de nós iniciarmos realmente a palestra, eu gostaria de pedir que os professores que estão dando aula no IALT hoje, professores do IALT, fiquem em pé, por favor, os professores do IALT que estão aqui, professor Nino, professor Jonas, professor Sérgio, professor Oneide, professor Djalma, professor Alain, que é tutor lá em Candeias, professor Alisson, ali atrás, professor Linaldo, professor Jefferson, que está aqui, alguns professores do IALT, que estão conosco. Parabéns, meus irmãos, por terem vindo. Louvado seja Deus por cada um que está aqui. Amém? Para vocês conhecerem também alguns professores do IALT. Jefferson também, que é tutor lá no Arruda. Nino, que é tutor agora em 2 lugares. Tutor lá no Ibura e tutor também em Muribeca, onde nós estamos abrindo, se Deus permitir, um polo. E, meus irmãos, estamos expandindo, estamos abrindo polo agora na Paraíba e estamos abrindo outros polos, louvado seja o nome do Senhor. Indo para regiões do interior, que é um sonho meu, que alcancemos o interior da nossa região, do nosso estado e da nossa região, da região aqui do Nordeste. O interior é muito necessitado, gente, de formação teológica. E em nome de Jesus, esse ano nós vamos avançar em direção ao interior também, em nome de Jesus, tá bem? Muito bem, gente. Então, hoje vamos falar sobre guerra cultural, os principais desafios à fé cristã no Ocidente e como combater. Veja, eu dividi o Ocidente porque, de fato, nós temos hoje 2 contextos um tanto quanto diferentes entre o Ocidente e o Oriente. O Oriente, hoje, ele tem muitos desafios à fé cristã, muitos, mas são diferentes. E o nosso contexto é um contexto mais voltado, obviamente, que estamos aqui, mas é um contexto que lida mais com as questões do Ocidente. Então, vejam, primeiramente um texto, que é um texto declarativo e também preditivo. Então, há uma declaração de Paulo a Timóteo e também há uma profecia.
Por quê? Porque a expressão últimos dias, na Bíblia, ela, principalmente no Novo Testamento, ela tem essa conotação de duplo cumprimento. Se refere aos dias dos apóstolos, aos dias do fim do templo, aos dias daquela geração, a geração de Jesus, a geração das testemunhas oculares, e também se refere a um tempo escatológico, a um tempo final. Então, nós podemos entender essa palavra de Paulo como de duplo cumprimento. Veja, o primeiro cumprimento, que é os dias de Paulo, isso está claro, porque quando ele diz, porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E aí ele diz, por quê? Né? Pois os homens serão egoístas ou amantes de si mesmos, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Aí ele dá uma ordem, foge também destes. Então, é inegável que Paulo se referia aos seus dias. Porque se os homens são assim nos últimos dias, e ele ordena que Timóteo fuja desses homens, então ele está falando dos seus dias. Mas nós sabemos, como eu disse, que não é somente dos dias dele. Ele está falando dos dias dele e também dos dias do fim. Então nós temos essa dupla conotação aí no texto de Timóteo, tá certo? E veja, eu coloco isso em uma palestra, né, que eu tenho também sobre os desafios à liderança. E eu estou trazendo isso como um ponto de desafio, mas que, neste caso dessa palestra, se revela como algo que, pela maneira, não é, como nós estamos encarando um problema, se torna realmente um ataque, veja, um ataque, porque há uma orquestração no sentido, eu penso e vejo assim, no sentido de que nós nos infantilizemos. Não é? Então, a era da infantilização seria o primeiro desafio. A era da infantilização excessiva, adultos com 25, 30 ou 40 anos. Veja, isso aqui é um excerto de um texto que eu gostaria que nós acompanhássemos, né, e fôssemos lendo. E eu vou ser muito rápido, viu, gente, nisso aqui por causa da hora, mas eu gostaria que você acompanhasse atentamente a isto aqui. Veja, me parece que hoje há algo novo nesse cenário. A partir do século XXI, vivemos a era dos adultos infantilizados, uma espécie de infância permanente do indivíduo. Não é por acaso que os coaches proliferaram. Nada contra quem é coach. Mas o que ela está fazendo é uma descrição da realidade. Veja, há coach hoje para tudo, porque há necessidades hoje que não deveriam existir desta maneira, como ela vai apresentar. Coach, em inglês, significa treinador. Originalmente, treinador de times e de esportistas, mas que foi ampliada para treinador de tudo, inclusive de como viver. Os life coaches. Personal trainers têm função semelhante. Treinar alguém para se exercitar, comer, se vestir, namorar, conseguir amigos e emprego, lidar com os conflitos matrimoniais e profissionais, arrumar as finanças e também organizar os armários e a mesa de trabalho, como na sugestão de meu amigo. Ou seja, você tem hoje pessoas que estão sendo treinadas, não é, para auxiliar em tudo, tá certo? Os outros a como viver. Nesses conceitos importados dos Estados Unidos, o país que transformou a infância numa bilionária indústria cultural e de consumo, a ideia no que se convencionou chamar de idade adulta, não sabemos lidar com nenhum aspecto da vida sozinhos. Coaches e personal trainers podem ser eufemismos para uma função muito parecida com a da babá.
Crescemos, terminamos a escola, constituímos família ou não, vamos para o mercado de trabalho, mas precisamos de alguém que arrume nossa mesa e a nossa casa, nos ensine a comer direito, nos diga como namorar e conseguir amigos, nos treine para impressionar o chefe e conquistar promoção, nos ensine em programas diários, semanais, mensais e anuais, como no planejamento das metas de uma empresa, a viver, como no caso dos life coaches, que ensinam sobre tudo, viu? Observe. Ao nos reduzirmos a adultos que precisam de babás por total incapacidade de lidar com qualquer aspecto da vida, do sentimental profissional, a que renunciamos? Há muito. Mas o principal é que nós renunciamos à responsabilidade. A construção contemporânea de infância está fundamentada no conceito de que, tanto no estatuto social quanto no jurídico, crianças são seres com direito à proteção e educação, mas sem responsabilidade pelos seus atos. Crescer, tornar-se adulto, é justamente passar a responsabilizar-se pelos seus atos. Mas no caso das novas gerações de 20, 30 e 40 anos, se isso ainda vale para o estatuto jurídico, parece perder força no estatuto social. Aqui, fechando, né? Os adultos desse início de milênio parecem prolongar a infância no sentido da não responsabilização. São sinais aqui e ali de uma transformação na forma de ver a si mesmo e de ser visto. É corriqueiro testemunhar, seja no bar ou na empresa, gente que fica muito surpresa porque seus atos motivaram uma reação indesejável, uma consequência pela qual precisam responder. Nesse momento, vemos adultos com cara de surpresa, olhos arregalados, como os de uma criança, parecem pensar, mas por que eu, que sou tão bacana, tão inteligente, tão cool? Cool é legal em inglês. Quando podem, chamam os pais, os advogados, os coaches para salvá-los. A expectativa como um direito adquirido é de que sempre serão perdoados. O eu mereço vem a priori. Eu mereço porque eu sou eu. Ou eu existo, logo eu mereço. Fazer por merecer foi eliminado da equação. Quando essa crença, tão fundamentalista quanto os preceitos de algumas religiões, fracassa, aí é hora de buscar o happiness coach, treinador da felicidade, o dating coach, treinador de relacionamentos amorosos, o health coach, treinador de saúde, o conflict coach, treinador de conflitos matrimoniais e profissionais, o diet coach, que é o treinador de alimentação saudável. É estarrecedor verificar como as gerações que estão aí e as que estão vindo parecem não perceber que a vida é dura e dá trabalho conquistar o que se deseja. E mesmo que se esforcem muito, haverá sempre o que não foi possível alcançar. Isso é um excerto de um texto extraído, esse texto aí, é A Era dos Adultos Infantilizados, que foi uma reportagem especial da revista Época. E eu fiquei, assim, achando interessantíssimo, irmão, sabe o quê? O fato de que isso é notório hoje no meio secular. Veja, no meio secular é fato notório. Mas no nosso meio, parece que, no meio eclesial, de um modo geral, parece-nos, irmãos, que nós não somente não nos apercebemos disso, como não compreendemos o quanto isso pode ser prejudicial. O quanto pode ser prejudicial termos uma infantilização excessiva. Porque a infantilização, gente, ela se mostra especialmente nociva nas relações. E ela tem causas que também são nocivas. Veja, isso vai redundar, obviamente, numa igreja infantil. E o que é uma igreja infantil? É uma igreja de fé frágil, de fé fragilizada. Veja, a fé de uma igreja infantil é uma fé fragilizada. E eu vou falar para vocês algumas consequências disso, não é? Que são imediatas, tá certo? Essa aqui é uma psicóloga de formação psicanalítica, que disse o seguinte: o adulto de hoje precisa de respostas rápidas e simples, sem tanta elaboração, tal qual uma criança. Ele não quer se frustrar vivendo numa ilusão que o torna mais feliz. Assim, o sujeito cresce sem se deparar com a dificuldade do impossível, manifestando muitas vezes
como birra, infere disciplina. A palavra disciplina é a que gera a palavra, é de onde vem a palavra discípulo. É de onde também se gera a palavra disciplinar, disciplina. Veja, a disciplina tomou uma conotação tão negativa no nosso meio que nós dissociamos disciplina de aprendizado. A disciplina não é vista como aprendizado, é só como castigo, não é só como punição. Então, nós dissociamos a ideia de disciplina de sua origem pedagógica, de aprendizado. E aí, o que é que acontece? Veja, é como se a disciplina em si fosse algo ruim, que trouxesse mais malefícios do que benefícios. Então, a disciplina, né, que é algo absolutamente necessário para o mérito, do que quer que seja, gente. Olha, do que quer que seja, é necessário disciplina. Sem disciplina não há mérito. Por quê? Porque não há trabalho, não há esforço. Então, olha só, porque uma pessoa, quando quer vencer em determinados obstáculos, sob determinadas dificuldades, ele precisa de disciplina. E tem até um nome assim que a disciplina, veja, ela nunca pode ser de outro modo, né? Mas aí se cunhou um termo chamado autodisciplina. Veja, toda disciplina é auto, mas se cunhou esse termo, autodisciplina. Veja, como é possível que nós almejemos algo e não nos disciplinemos? Veja, isso só é possível se eu não me vir mais como alguém que precisa lutar, mas como alguém que é merecedor. É por isso que ela disse, que eu coloquei aqui na parte anterior, a ideia do eu mereço. Eu mereço, veja, eu tenho que ter porque eu mereço. E aí o que é que acontece com alguns discursos de líderes religiosos? Veja, esse antropocentrismo, não é? Em que o homem está no centro como vítima, sempre auxilia nesse processo danoso, nocivo. Por quê? Porque a pessoa é vítima e ela merece. E todos somos vítimas e todos merecemos. E não é assim, gente. A vida não é assim. Não é? Quer dizer, é inacreditável que no século XXI precisamos ter esse discurso porque se tornou necessário. Esse discurso se tornou absolutamente necessário. Dizermos, não é? Ou mostrarmos como a infantilização ela pode prejudicar, inclusive, as relações eclesiásticas. Como o meio secular está observando. Veja, eu não estou fazendo recortes de teólogos, viu? Eu estou fazendo recortes de pessoas do meio secular. Agora eu estou fazendo recorte de pessoas do meio secular. Essas observações, não é? Eu trago, mas já se constata que a adolescência hoje está indo até os 30 anos. Né? 30 anos adolescente. Não é isso? Para os críticos, se esses jovens infantilizados não forem estimulados a tomar as próprias decisões, eles terão dificuldades para formar e lidar com relações adultas, sejam amorosas ou profissionais. É claro que isso vai afetar a formação do núcleo familiar, é óbvio. O núcleo familiar não terá importância devida, porque as pessoas não terão consciência, consequência das relações. E aí é óbvio que o tratamento das relações pessoais tende a deteriorar-se, é claro. E é isso que eles estão chamando a atenção, né?
O sociólogo que falou nessa reportagem também destacou que essa dependência passiva está relacionada à forma como os pais criam os filhos atualmente, buscando protegê-los de tudo e interferindo demais na vida deles, o que os impede de viver experiências da vida real. Tratamos estudantes de universidade da mesma maneira que tratávamos alunos da escola. Olha, gente, é assim mesmo, viu? É desse jeito mesmo que está aí. Né? Como alunos da universidade, como se fossem débeis mentais. Né? Na igreja, nós queremos, às vezes, tratar as pessoas como se elas não tivessem condições de pensar por si mesmas, como se fossem debilóides. E esse tipo, meus irmãos, de onipresença do discurso infantilizado está destruindo. Presta atenção nisso aqui, porque é uma constatação que eu tenho, tá certo? Está destruindo as relações. É extremamente danoso para as relações, viu, gente? Principalmente as relações amorosas, tá certo? Aqui é uma palavra de Jesus que, curiosamente, destaca exatamente isso. Essa passagem de Mateus 11, 16, 17, em que Jesus diz, mas a quem hei de comparar essa geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros. Aí você me permita a teatralização aqui, viu, gente? Nós tocamos flauta e não dançastes, né? Que criancinha. Nós entoamos lamentações e não pranteaste, que é a criança que quer atenção para si. Nós fiz aqui, você nem olhou para mim. Eu toquei, você nem me viu. Jesus está dizendo, é uma geração infantil. As palavras de Jesus. Tá certo? E só para deixar registrado, inclusive para ficar registrado aqui, eu detesto alguns emojis. Eu gosto de colocar, eu ainda coloco a mãozinha, né? Assim, apontando para cima. Mas esse tipo de desgracinha aí eu não gosto, não. Eu estou colocando aqui para cá, porque as pessoas querem substituir palavra por isso, não é? Eu não sei o que é isso. A pessoa coloca um negócio assim, por exemplo, gente, morreu fulano, amanhã é o velório. O cara bota isso, eu não sei o que é isso. Entendeu? Eu não sei o que ele quer dizer. Eu não sei o que ele quer expressar, entendeu, com isso. Não é? Eita, rapaz, infelizmente, gente, vai acontecer uma coisa assim, uma tragédia, o cara bota isso. A pessoa bota isso, tá entendendo? Eu não sei se ele quer que eu tenha pena dele, se tá entendendo? É uma coisa assim que... Mas é a nossa era, viu, gente? É o nosso tempo, tá certo? E não se foge do tempo. Viu? Vamos lá. Desafio 2. A era do avivamento sem espírito e do cristianismo sem Cristo. Veja. Observe bem essa imagem aí. 4 pessoas num auditório, né? Essa lâmpada é bem econômica. O outro diz, está na hora da minha novela. O outro diz, pastor chato. O outro, alô. E aqui está um texto de Malaquias, né? Tomara houvesse entre vós quem feche as portas para que não acendesses em vão, debalde, o fogo do meu altar. Aí eu pergunto, o que os une nessa imagem? A apatia. Veja, um número crescente de pessoas não encontra mais na religião uma resposta para as dúvidas existenciais da vida. A conclusão é de um amplo estudo realizado na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. O Brasil segue a mesma tendência, embora o atual governo adote discursos religiosos em sua comunicação, o que é uma coisa extraordinária, tá certo? É extraordinário, entendeu? Mas nós observamos uma tendência para a irreligiosidade. Ao mesmo tempo, nos países em que a secularização, seculorum, século, vem de seculorum, latim, quer dizer era. Secularização é o camarada ser absorvido pelos preceitos desta era.
Nos países em que a secularização mais avançou, as pessoas estão dando cada vez mais importância à livre expressão e de escolha, com ênfase em temas como direitos humanos, tolerância a estrangeiros, proteção ambiental e igualdade de gênero. Religiões tradicionais podem ser, escute o que é que o estudo diz, viu? Perigosamente divisórias em sociedades globais contemporâneas. Veja, os estudos, de um modo geral, testificam que as religiões são nocivas, porque dividem. Este é o consenso secular, afirmou o professor Ronald Englehart, né, um dos autores do estudo em artigo produzido pela revista Foreign Affairs, né, quer dizer, Assuntos Estrangeiros. Diversas forças estão empurrando a tendência. Observe. A mais potente é a perda de sentido de uma série de crenças associadas à necessidade de manter uma taxa de natalidade alta, afirma Englehart, né? Sociedades modernas se tornaram menos religiosas, em parte por não precisarem se ater a normas sexuais e de gênero que a maioria das religiões adotaram por século. Então, veja só, a posição tradicional da sexualidade é algo que a religião adotou. Então, a posição tradicional da sexualidade, que hoje está posta em xeque no mundo secular, é uma das causas ou consequências, depende de como se vê, do fato de as pessoas estarem cada vez menos religiosas. Ou seja, elas estão menos religiosas porque elas não estão presas a questões, por exemplo, como da sexualidade, que são tão trabalhadas, tão batidas nas religiões tradicionais. Então, você olha a ligação religiosa, que à medida em que vemos pessoas sejam tão discutidas no nosso meio, ao ponto, veja, ao ponto de, até onde eu tinha visto pela última vez, 43 gêneros. E eu nunca deixo de falar aqui, o caso passou em uma novela da Rede Globo, onde uma mulher que era lésbica procura um psicólogo, no caso uma psicóloga, e vou dizer dois casos, esse é um. E ao falar com a psicóloga, ela disse: olha, eu tive desejos por um homem. Então isso me faz hétero, não é? Eu sou hétero, porque eu pensei que eu era homossexual, mas como eu tive desejo por um homem, então eu acho que eu sou hétero. Aí a psicóloga na novela disse: não, você não é hétero. Você é um homem trans gay. Quer dizer, você é um homem, mas esse homem é trans, né? Porque você é biologicamente mulher, você é um homem trans, mas esse homem trans que você é, ele gosta de homem. Então você é um homem trans gay. Veja, isso para não dizer que a mulher era heterossexual. Isso é um caso. O outro é agora, no Rio de Janeiro, agora, nesse momento no Rio de Janeiro, em que nas carteiras de identidade você pode ter o gênero não binário, porque não binário era ofensivo. Por que binário e não binária? Então ficou não binárie, uma palavra que não existe, viu, gente? É feita a palavra presidenta. Não existe essa palavra. Como não existe gerenta. Você já viu alguma gerenta? Não. Você já viu alguma estudanta? Não, né? Sim, mas estudanta, não. Não é? Você já viu estudante, uma estudante. Um gerente e uma gerenta. Não é? Um presidente, uma presidente. Pronto.
Aí você tem agora binárie. O que é binárie, mesmo? Veja, isso é agora no Rio de Janeiro. Agora, nesse momento. Nós estamos observando, gente, algo. Veja, hoje chegou a um nível de ataque, veja, de violência cognitiva mesmo na mente, viu? Patrulhamento mental. Que nós temos medo, a palavra é esta, de dizermos hoje, abertamente, que o homossexualismo é pecado. Nós não dizemos mais isso. Nós não dizemos mais. É como se aquilo ali fosse um tema proibido. Eu estou falando até dentro das fileiras cristãs protestantes. Eu não estou dizendo com isto que não se deve amar, cuidar, tratar, conversar, ter paciência. Eu não disse nada disso. Nada disso. Agora, o que eu não posso admitir, como alguém que também ama defender a fé cristã, é que não se chame pecado de pecado. Isso não é amor, gente. Isso não é cristianismo. Cristianismo não consiste em desconfigurá-lo, não, viu? Daqui a pouco, o que não mais será pecado? Mentir, matar, roubar. O que mais? Estuprar, pedofilia. O que mais não será pecado? O que será aceito? Veja, não podemos, meus irmãos. Veja, é claro que para muita gente eu estou com um discurso fundamentalista. Minha resposta é graças a Deus. Porque o fundamentalismo, no sentido positivo, não é de alguém que não reflete, que não pensa, que não questiona, que aceita tudo cegamente. Não, senhor. É alguém que defende aquilo que é fundamental. Ser fundamentalista, no sentido estrito do termo, não é ser fanático. Entendeu? Não é ser xiita, para usar o termo islâmico. Não. É trabalhar e preservar o que é fundamental. Agora, o problema é que hoje o cristianismo ele está sendo atacado de tal modo que se torne uma outra coisa, menos o cristianismo. Jesus andou, comeu com pecadores e publicanos. A Bíblia diz isso, que ele andou e comeu com pecadores. Ele lidou com pecadores. Ele falou, olhou nos olhos, andou, pegou nas mãos, foi para cima, andou no meio das multidões de pecadores. Mas pecadores. Não vítimas. Não pessoas inocentes. Não pessoas que são vítimas da sociedade. Não. Pecadores. A nomenclatura ela tem de ser preservada, porque senão não há nenhum sentido em falarmos de graça. Sabe por que nós podemos falar de graça? Porque há uma desgraça. Há um estado de não graça. Como é que o pecador ele pode entender a graça se ele não se vê como pecador, mas como vítima? Como alguém que merece a graça. Ele não merece a graça. Não. Ninguém merece a graça. E é por isso que nós podemos dizer, como disse o apóstolo Paulo aos Efésios, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Eu preciso ter fé, eu acredito no arbítrio humano. Mas a graça, meus irmãos, é dom de Deus. E vem dele. A salvação vem de Deus, irmão. Então, passando aqui rápido, essa foi um excerto da revista Exame, não é? Religião perde espaço para preocupação com direitos humanos, não é? Essa última frase aqui é uma frase esclarecedora, essa daqui. Aqui. A rigidez de qualquer sistema absolutista de crenças pode
promover o fanatismo e intolerância, inclusive aquele que diz tolerar tudo. Veja, todo sistema que diz que tudo deve ser tolerado não tolera que se discorde dele. Esse sistema defendido por esta pessoa pode ser o mais intolerante de todos, viu? E é por isso que isso se constitui um ataque à fé cristã. Veja, tolerância não é algo, preste atenção, ruim em termos. Porque a partir do momento que toleramos o mal, nós nos tornamos cúmplices do mal. O mal, ele tem de ser intolerável. Não pode se tolerar o mal ou acostumar-se ao mal, como se o mal fosse uma coisa normal. Não é, gente. Olha, o mal não é uma coisa normal. Nós não podemos nos acostumar com o mal. Os efeitos da secularização. Né? Veja, a secularização, ela causa coisas assim bizarras mesmo, bizarras, absurdas, bizarras. Nós temos aqui um curso de capelania, eu vejo como o pastor Linaldo, que é capelão. Ele se esmera no cuidado da capelania. Eu vejo como os alunos que já fizeram capelania, alguns de vocês já fizeram, outros estão fazendo o curso de capelania aqui no IALP, que é um curso sério de capelania, com várias horas, entendeu? Não é um curso de um dia, é um curso, né? É um curso de várias horas. Nós temos um curso técnico em capelania para quem já tem capelania ou bacharel em teologia. Fizemos uma parceria com outro instituto, estamos em vias de sermos reconhecidos no Ministério da Educação para nós mesmos darmos esse curso de capelania técnico aqui, para quem já tem capelania. Eu tenho bacharel em teologia e você tem uma carteira de capelão reconhecida pelo Ministério da Educação. Nós já fizemos esse trabalho aqui, mas é inacreditável, gente, como nós, veja, aonde nós estamos chegando. Veja, a Universidade de Harvard, fundada por puritanos ingleses, né, lá nos Estados Unidos, no século XVII, no seu estatuto tinha lá: o propósito da Universidade de Harvard é formar bons ministros de Cristo. Veja, a Universidade de Harvard, hoje, ela tem um capelão, Greg Epstein, esse camarada aqui, ateu. Veja, Greg Epstein, ele é um capelão da maior universidade do mundo. A Universidade de Harvard é a maior universidade do mundo. Camarada muito preparado, muito gente boa, muito legal, muito gente fina, só tem um problema: ele não acredita em Deus. E é capelão. Veja, como isso é possível? Porque a palavra capelão vem de capela, gente. Olha, por definição, tem de ser um ministro religioso. Por definição, um capelão tem de ser um ministro religioso que fale de modo religioso. Ele tem de acreditar em Deus. Conseguimos colocar em uma universidade protestante, um capelão ateu. Como isso é possível, gente? Sinais dos tempos. Dos nossos tempos. Dos tempos que estamos vivendo. E continuando. 5 sinais de que a apatia espiritual, desculpa, faltou o ali, de que a apatia espiritual se tornou algo presente na vida de um cristão. Ô, João, tu colocou esse aqui, é o segundo, né? Pronto. Primeiro, 100% do seu foco está em projetos pessoais. É o que Paulo disse naquele texto, 2 Timóteo: os homens serão egoístas, amantes de si mesmos. Isso é um sinal, viu? 100% dos seus projetos estão em... o foco deles é em projetos pessoais. 100% do seu foco. Veja, basta fazer uma simples pesquisa nas suas igrejas mesmo. Junte um grupo de pais e pergunte a eles: o que é que vocês querem que seus filhos sejam quando crescerem? Vamos ver quantos pastores missionários saem. É simples.
Quantos pastores vão ser? Anote, compute. Quantos pastores vão sair? Missionário. Eu quero que meu filho seja missionário. Compute. E compare depois com médico, engenheiro, advogado, compare. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Segundo, confunde a religiosidade institucional com a espiritualidade pessoal. Veja, a religiosidade institucional é formal, gente. O que eu quero dizer com isso? Veja, é um conjunto de regras e, independentemente das pessoas, o conjunto de regras é o mesmo. A religiosidade institucional, por definição, é formal. A espiritualidade pessoal é informal. Informal não no sentido lato do termo, desregrado, de qualquer jeito, não. Informal quer dizer que depende do conteúdo, ou seja, depende da pessoa. Isso quer dizer o seguinte: cada um de nós, como indivíduo, tem uma espiritualidade própria. A espiritualidade de cada um deve ser observada individualmente, é lógico. Veja, porque a salvação é pessoal? Porque depende do indivíduo e não da instituição. Então, nós temos, veja, como base da nossa espiritualidade, a base dela é o nosso próprio ser, a nossa fé, a nossa percepção das coisas. É claro, eu não sou salvo porque eu estou num grupo de salvos. Então, esta confusão, gente, que hoje não, isso vem de séculos. É como se o grupo me protegesse. E na religião, normalmente, é assim, viu? Nenhum problema. Desde que as pessoas saibam que a espiritualidade ela não pode ser confundida com a religiosidade institucional. A espiritualidade é pessoal. Terceiro, a espiritualidade se restringe à crença confessional. Ah, eu acredito em tudo. Cuidado, viu? Porque, olha, aquele jovem rico, ele fazia de tudo aquilo que Jesus disse. Olha, o que é que você fez? Olha, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou assim. Tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade. Jesus disse, muito bem, você... Olha, para você ser perfeito, venda tudo que tem, dê aos pobres, me siga. Aí o camarada saiu, né? Isso aí foi demais. Por que foi demais? Porque ele achou que a simples repetição ou observância dos preceitos da lei garantiriam um acesso ao céu. É a confusão que se faz entre a espiritualidade, né, restringindo-se à crença confessional. E aqui um texto muito emblemático, né? Este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Gente, nós precisamos desfazer o que séculos, veja, séculos de entendimento errôneo acerca da confessionalidade e da espiritualidade causaram. Não é que a confessionalidade seja ruim, e a espiritualidade muito menos, mas é a confusão que se fez entre a confessionalidade e a espiritualidade. Eu não posso restringir a minha espiritualidade à minha confessionalidade. Porque se eu faço isto, toda a minha fé é mecânica. Ela não é viva. Eu faço, veja, eu creio porque está escrito. Simplesmente em algum pedaço de papel. Não é assim, gente. Isso se constitui hoje num desafio tremendo. E muitas vezes nós encontramos oposição, viu? Quando nós tentamos desvelar esses engodos, esses enganos. Quarto, para adiantarmos, práticas espirituais quase inexistem, é um sinal de alerta, viu? Quando as práticas espirituais já não existem, há um forte indício de que o indivíduo esteja caminhando para a secularização. Práticas espirituais, gente. Uma vez eu estava saindo de uma aula, quando eu saí de uma aula, os alunos, né, de teologia, como sempre, todos muito efusivos com teologia, vieram para mim, professor, olha, por que fulano de tal, Beltrano falou assim, e Cicrano batendo assim, o que é que o senhor acha? Aí eles pararam assim, disse, quem orou hoje? Quem orou hoje aqui? Quem orou? Vocês estão orando, gente?
Vamos orar logo, todo mundo aqui. Vamos, dê logo as mãos. Vamos dar, antes de você continuar, vamos dar as mãos, orar. Espera aí, professor, espera aí, não. Vamos dar as mãos. Deu tudo minhas mãos, oraram. Porque, gente, quando eu estudei teologia, não é? Filosofia, as outras matérias não, porque aí mas teologia, quando eu estudei teologia, eu me lembro, gente, que, veja, início dos anos 90, veja, eu me lembro que ainda havia oração para aqueles que estavam estudando a palavra de Deus. Vamos ajoelhar, vamos orar das aulas, vamos orar depois das aulas. Olha, depois, gente, quando eu comecei a ensinar em 1998, comecei a ensinar teologia. Quando eu comecei a ensinar teologia, eu me lembro que eu dizia para os alunos, gente, vamos para o culto, vamos orar para os alunos de teologia. Que nada, professor, peraí, professor, que na igreja não. Eu disse, meu Deus, o que é que está acontecendo, gente? É a mesma coisa de você pegar um médico, ir para o médico e dizer assim, doutor, e aí, doutor? Assim, olha, veja só, eu detesto anatomia, viu? Eu detesto estudar anatomia humana. Você ficaria no médico que você assim, doutor, olha, eu acho que eu estou com dor no fígado, ele fosse botar aqui o estetoscópio aqui assim, fosse ver seu ouvido. Você disse, meu, doutor, o fígado, eu não sei nada não, mas eu acho que é aqui, viu? Desse lado aqui, assim, por aqui. O senhor está indo aqui? Quer dizer, com aquele que estuda a Bíblia é a mesma coisa, meu irmão. Se ele não tem vida espiritual, se ele não tem práticas espirituais, ele não tem nada para oferecer. Um livro é melhor que ele. Um livro é melhor do que ele. E aqui, gente, isso não tem nada a ver, preste atenção, com moralismo. Tem nada a ver. O que eu estou falando são ataques hoje. Por quê? Porque há correntes dentro do meio acadêmico cuja prática envergonha o evangelho. Não é preciso orar, não é preciso ter vida devocional, descredencia-se a Bíblia não é a palavra de Deus, no máximo contém, não é? A Bíblia não é a palavra de Deus, tá certo? A Bíblia está cheia de erros, imprecisões. É um livro melhorado. Então, uma pessoa que está estudando, tendo esse tipo de informação, como você acha que ela vai desenvolver vida espiritual? Não vai. Se a secularização atinge a gama de pessoas, meus irmãos, que está estudando para depois servir ao reino de Deus, o que é que você acha que acontecerá com o povo? O que tem acontecido? Não é? Se não é um transforme dentro do culto, não é? Não é isso? Você viu aquilo do transforme dentro do culto? Não me admira nada, gente. Não me admira aquilo ali. Quem viu aquilo ali? Quem viu? Uma denominação conhecida, né? Em outro estado, no Mato Grosso. Pastores conhecidos, né? Entendeu? Uma balada gospel dentro do templo. Entendeu? Chegou o camarada com um canhão desse tamanho aqui, de fumaça. Vai ser os caça-fantasmas. Botou assim, entendeu? O povo doido, olha, a juventude louca mesmo. O cara, um camarada assim, alto, vestido de Transformer, tá entendendo? Eu até disse a João, nosso coordenador, João, uma oi aí para ti. Viu, senhor? Tá de conta aí, ó. Tu deve estar pagando bem para esse Transformer, viu? Quem não está aqui. Olha aqui, gente. Um abismo chama outro abismo, não é? E, por fim, para terminarmos esse primeiro momento, veja, multiplicação de pecados, não é? É lógico, né? A consequência direta da secularização é o quê? É a indulgência com os pecados, né? É você ser indulgente com os pecados. É começar a suavizar a prática pecaminosa. E aqui está o texto, né, de Isaías 59:2, que diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que vos não. Importante. Nós precisamos tratar as coisas como elas são. Não é uma questão de semântica, não é uma questão de linguística, é uma questão de ontologia, ou seja, de ser o que é. Se a coisa se torna nuviada, não se identifica mais o que são, as coisas são, de fato, você não sabe mais diferenciar o que é
do que não é, você está perdido. Em meio ao caos linguístico. É por isso que vivemos hoje na ditadura das narrativas. Veja, por que nós vivemos hoje na ditadura das narrativas? Por quê? Porque a narrativa se tornou tão poderosa. Porque os fatos não importam. Os fatos estão importando cada vez menos. Olha. E os fatos, eles são o que são. Se você exaure o que o fato é, sobra o quê? O que se diz sobre ele? A narrativa. A ditadura da narrativa, ela existe por causa deste esvaziamento do fato. Então não é assim. Veja o discurso da teologia liberal. Não importa se Jesus ele ressuscitou ou não. Importa se ele ressuscitou nos corações. Não, senhor. Importa sim. Porque se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Estamos crendo em uma mentira. Não, eu não estou crendo em uma mentira, não, meu irmão. Eu creio na verdade. E tudo que é verdadeiro é real. Nem tudo que é real é verdadeiro, viu? Como é que pode, professor, uma coisa ser real e não ser verdadeira? Uma nota falsa, pronto, ela é real, mas é falsa. Nem tudo que é real é verdadeiro, mas tudo o que é verdade, o que é verdadeiro é real. Ok, gente. Vamos dar um breve intervalozinho. Eu quero fazer menção ao meu querido William, da CPAD, está ali conosco. Muito bem-vindo, meu querido, viu? A CPAD está aí com muitas promoções aí, gente. Daqui a pouco vamos ter o sorteio, viu? No fim, vamos ter um tempinho aqui, 5 minutinhos. Daqui a pouco a gente está de volta, viu? Até já. Vamos voltar, meus irmãos. Bem, ficamos nesse ponto. Desafio 3, para sermos bem objetivos. Este ponto pode exigir um pouco mais de sua atenção, de modo que é absolutamente fundamental, meu querido, minha querida, que você preste atenção nisso aqui, tá certo? Desafio 3. A era do intelectualismo fortemente anticristão. Um texto de Mateus, capítulo 24, versículo 12. Por se multiplicar a iniquidade, em grego, anomia, a não observação de leis, de regras, de princípios, né? Nomos é lei, a é não. Anomia, o amor se esfriará de quase todos. Mateus 24, 12. Algumas crenças modeladoras da frágil corrente, não é, da era moderna. Algumas. Ceticismo volta com muita força, viu? Essa corrente não é da era moderna, é da antiguidade clássica, ou seja, do período grego tardio, mas volta com força, tá certo, na modernidade, o ceticismo. O misticismo pagão, ao contrário do que muita gente pensa, o misticismo pagão não é algo da antiguidade apenas, mas principalmente da modernidade, viu? Na modernidade há muito misticismo pagão. O desprezo ao cristianismo, principalmente a partir do iluminismo no século XVIII. Veja, o iluminismo, viu, gente, que é o pai, vamos dizer assim, de várias correntes, como sociais, inclusive, como a Revolução Francesa, não é? A Revolução Francesa não criou nada, viu, gente? Absolutamente nada. A Revolução Francesa foi destruição no mundo inteiro. Liberdade, igualdade, fraternidade são conceitos que não podem coexistir
não sem a devida reflexão. E vou dizer mais, a prova histórica é inegável. O que os revolucionários franceses conseguiram, depois da Revolução Francesa, foi gerar o império de um anticristo, Napoleão. Napoleão vem depois da Revolução Francesa, nos escombros da mesma. Tá certo? Só trouxe desgraça. Veja, eu posso dizer a vocês que a instituição do Estado moderno é um grande equívoco, viu? Em vários aspectos. Mas, com a Revolução Francesa, veio também um desprezo enorme ao cristianismo, que já é fruto do iluminismo do século XVIII. Criticismo filosófico, também a partir do século XVIII. Criticismo hermenêutico, que vai ter seus desdobramentos no século XIX e XX, com a teologia liberal. O positivismo, uma das forças mais modeladoras da nossa sociedade. Veja, o positivismo é tão presente na modernidade que as palavras da nossa bandeira são de Auguste Comte, o pai do positivismo. Tá certo? Ordem e progresso. O evolucionismo, não é, como uma força que hoje é praticamente presente, não é, no mundo, tá certo? Não se fala de nada no mundo sem o aspecto evolucionista, tá certo? Como um fato, viu? Um fato científico. O evolucionismo é tido como um fato científico. E a modernidade líquida, não é? Tão bem retratada, tão bem diagnosticada, tão bem explanada por um sociólogo polonês, Zygmunt Bauman, já falecido, né? Faleceu recentemente. Auguste Comte tem uma frase provocativa, o pai do positivismo, francês, não é? Francês Auguste Comte. Final do século XVIII, século XIX. Sua frase é o seguinte: a vida dos vivos é determinada por filósofos mortos, dos quais provavelmente eles nunca ouviram falar. Exatamente. Nisso, Auguste Comte está coberto de razão. Oi. Posso? Veja, por que eu coloquei essa frase de Auguste Comte? Porque nós estamos diante de uma pessoa, Peter Sloterdijk. O que importa não é tanto ele, mas a sua obra. Ele é ainda vivo, mas serve como exemplo de um dos filósofos que já está sendo considerado um dos mais importantes do século XX e XXI. Ainda vivo, como eu disse, mas seu legado já é indiscutível. Veja. Indiscutível. A crítica que faz, balizada em ideias de outros filósofos da tradição, é mordaz e foge de convencionalismos, o que chama a atenção. Peter Sloterdijk escreveu esse livro aqui. Ó. Talvez a maioria aqui não tenha conhecimento desse livro, nem da obra desse pensador. Pós-Deus. Mas já está sendo considerado, viu? No mundo ele é austríaco, se não me engano, ou alemão. Mas já está sendo considerado um dos pensadores mais influentes do século XX. Veja, para que você tenha uma ideia, os núcleos de ideias, gente, que se alastram e depois se tornam regras sociais, correntes de movimentos que nós vemos no dia a dia,
começam quase sempre na universidade. Quer ver um exemplo disso? Já no período moderno, a Reforma. Veja, a Reforma protestante, ela não começou nas massas. Ela não começa entre o povo. Ela começa na universidade. Na universidade, não é que você tem os catedráticos que estão debatendo temas, assuntos. Lutero era doutor em teologia. Então, não somente Lutero, mas outros reformadores, antes dele e depois dele. Esses movimentos que começam nos círculos de intelectuais, eles se espalham, gente. E é o que Augusto Comte quis dizer naquela frase, quando ele disse que a vida dos vivos é determinada por filósofos mortos, dos quais esses vivos quase sempre nunca ouviram falar. Mas as coisas não surgem assim de repente. Então, você tem esse livro, né, do Peter Sloterdijk. E olha o comentário que esse teólogo ortodoxo anglicano, David Bentley Hart, escreve sobre Sloterdijk. Veja o que ele diz. Não há realmente nenhum fenômeno na anglosfera hoje comparável ao de Peter Sloterdijk. Na Alemanha e em grande parte da Europa Ocidental, ele desfruta do tipo de visibilidade pública que agora reservamos a maus romancistas populares ou artistas de segunda linha, embora ele faça pouco esforço para acomodar seu pensamento às limitações da cultura democrática e seja tão prolífico que quase ninguém consegue acompanhar o ritmo do seu trabalho. Quer dizer, ele é lido como um mau romancista, esses romancistas que estão em todos os lugares, né? Apesar dele ser uma pessoa da academia muito respeitada, quer dizer, ele está tendo uma penetração que os outros acadêmicos não têm. E ele continua dizendo sobre ele. Por pelo menos 2 milênios, a humanidade tem sido produto psíquico em relação à alta cultura de adesão racional a algum princípio espiritual elevado e unificado, seja ele Brahma, tal, não é? O bem além do ser, o Deus único, e assim sair dos matadores rituais do culto e entrar nas escolas de doutrina. O processo de monoteologização, por meio do qual níveis mais elevados de divindade progressivamente subordinaram e expulsaram âmbitos e poderes divinos intermediários, processo que alcançou um de seus zênites mais importantes no primeiro relato da criação do Gênesis, em que o Deus Criador é descrito como radicalmente superior à sua criação, também foi progressivamente a progressiva almificação dos seres humanos como seres soberanos, isolados, indivíduos à imagem do único Deus Altíssimo, pessoas plenamente realizadas e, finalmente, subjetividade moderna. O que ele está dizendo é o seguinte: ele está dizendo que o processo de monoteologização, do politeísmo para o monoteísmo, ele leva, inexoravelmente, a um processo em que o homem se torna o centro. Esse processo que encontra, veja, um fim na modernidade, teve o ápice dele, a monoteologização, na escrita do Gênesis. Ou seja, na cultura, no pensamento cultural judaico-cristão. Então, o judaísmo e o cristianismo são o zênite do processo de monoteologização. Mas esse processo vai evoluir. E evolui naturalmente. O camarada está fazendo uma descrição da realidade conforme ele pensa, a partir de uma perspectiva secular. E ele está dizendo que isso vai culminar em algo em que o homem se torne o centro, como um ser divino, ou seja, dono de suas próprias leis, que é exatamente o que se vê hoje na Europa e nos Estados Unidos. As sociedades mais industrializadas do mundo são as mais secularizadas. Você observa, por exemplo, dezenas de anos, está certo, do materialismo filosófico, político, que é o comunismo, na China e na Rússia, não conseguiram destruir a fé daquelas pessoas lá. A fé delas permaneceu, depois de décadas
de imposição materialista, comunista naqueles países, quando você observa a força da Igreja Ortodoxa Russa, parece que permaneceu a mesma, veja. É como se ela tivesse passado por todo o período de Lenin, de Stalin, de Khrushchev, dos outros líderes comunistas, até Gorbachev, e não houve uma diminuição da crença, da fé das pessoas. Mas, no Ocidente, onde você não tem a perseguição institucionalizada, você tem um arrefecimento, você tem uma diminuição da fé. Gradativa, isso é inegável. Tá certo? Aí a análise dos Sloterdijk qual é? Veja. A história cristã leva essa história a um de seus divisores de água epocais. No Evangelho, um ataque radical contra todas as estruturas mediadoras da autoridade patriarcal. Né? Ele vê isso. Todas as instituições religiosas sociais, todos os ofícios estabelecidos de linhagem e privilégio, todas as posições aninhadas de parentesco, povo, reino, império e sacerdócio, pela reivindicação da alma individual de uma filiação imediata a um Deus único. Isso ele vê no Evangelho. Então, no Evangelho, você observa o quê? O ápice, vamos dizer assim, o ápice do processo de monoteologização. Agora nós somos filhos de Deus. Cada um que crê é filho de Deus. Veja a análise do Sloterdijk, viu? Observe. Para Sloterdijk, Cristo é o bastardo de Deus, o filho natural do Pai, por assim dizer, concebido e nascido fora de todas as linhas legítimas de herança e de todas as estruturas lícitas de autoridade. Então, veja só, ele faz uma releitura do nascimento virginal de Jesus. O nascimento virginal de Jesus ganha contornos histórico, filosófico, sociológico, de modo, gente, que ele trata a pessoa de Jesus como um instrumento para a sua própria pretensão de humanismo. Veja, a pretensão de humanismo dele é pegar a figura de Jesus e não trabalhar mais o nascimento virginal como sendo algo que é necessário para expiação de pecado, ou seja, não dando a conotação teológica do nascimento virginal, mas dando uma conotação humanista. Aí esse tipo de titulação, bastardo de Deus, saiu fora das linhas do modelo convencional, o modelo patriarcal é deixado de lado, porque agora Jesus nasceu de alguém que não era o pai dele, naturalmente, veio do alto, ele só teve mãe. Não é? É para mostrar Jesus como uma espécie de revolucionário. Vocês estão entendendo? Quer dizer, a ideia é pegar a própria pessoa de Jesus e usá-la como emblema de um novo, de um neo-humanismo. Por quê? Tudo a partir de uma releitura da pessoa de Cristo. Veja, pode ser que você pense consigo, não é? E diga assim... mas isto está muito fora do âmbito normal das pessoas comuns. Agora. Mas daqui a 20, 30 anos, se houver mundo ainda, daqui a 20, 30 anos, não se engane, viu? Seus filhos e meus filhos vão estar lidando exatamente com isso, que tem tudo para se tornar uma das linhas majoritárias de pensamento. Porque, concomitantemente, a fé está em declínio. A fé tradicional. Veja, essa purificação dos recintos internos do eu podia ser uma experiência totalmente religiosa. Ou seja, essa purgar, então, qualquer necessidade de ligação religiosa pode ser, em si, uma experiência religiosa. Ele está dando ao ateísmo os auspícios, as características de legítimo, como qualquer outra religião. Mas também era um episódio crucial na história do iluminismo e, portanto, da secularização. Pois quando a mais elevada das esferas protetoras finalmente se despedaçava, como tinha de acontecer, o eu soberano se tornava um único santuário remanescente de quaisquer mistérios que ainda restassem.
Todas as outras possibilidades de proteção haviam sido sucessivamente exauridas e então haviam sido assumidas naquela transcendência final e finalmente haviam desaparecido com ela. É aquele que fecha. Não que o desejo por outras proteções tenha diminuído. Após a partida de Deus, as tentativas da humanidade de se retirar novamente para uma esfera protetora assumiram muitas formas. Para alguns, a liberdade sagrada dos bastardos de Deus se tornou uma luta idealista e psicoterapêutica para fortalecer o ego, sitiado contra as profundezas divinas do inconsciente. Todos os ofícios de conforto religioso agora tinham de ser desempenhados pela própria alma, por meio de uma autovigilância e autoabsolvição incessante. Porque a alma do homem regula, em última análise, o que é melhor para si. É por isso, gente, que o conceito de pecado não existe mais. Veja, o conceito de pecado é feito banco de madeira, viu? Só existe em igreja. Acabou-se o conceito de pecado. Veja, o conceito de pecado esvaziou-se. A sociedade esvaziou o conceito de pecado. Não existe mais pecado. E vou dizer mais, viu? Olhe, o conceito que se dá ao pecado é afrontoso. Pecado é você não ser feliz. Não é? Pecado é você não ser feliz. É por isso que chegamos ao cúmulo. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Linaldo não conversa comigo assim, das toneladas de atendimentos que ele tem. Ele conversa comigo alguns atendimentos assim, que ele fala assim: Arthur, uma pessoa me procurou e me disse assim. Eu não acredito no que... Olha, é inacreditável. Olha, ele foi palestrar num lugar sobre questão de aconselhamento e tudo mais. Eu vou dizer para você, gente, porque isso é realidade. Veja, isto é atualidade. Pastor, se minha esposa consentir, podemos fazer sexo a três sem problema nenhum? Veja, o fato de alguém, até com o tempo, perguntar isso, deste modo, desta forma, com estas palavras, assim, revela duas coisas. A primeira é que ele não tem consciência alguma do cristianismo que diz servir. A segunda é que ele, na verdade, não quer uma opinião que seja legitimadora, viu? Eu estou evitando usar uma palavra para que eu não fale um palavrão aqui. Epistemológica. Ele não quer algo que subsidie a crença dele epistemologicamente. Ou seja, ele não quer algo que subsidie a crença dele em termos epistemológicos. Ele quer alguém que autentique isto. Que, no mínimo, diga assim: meu querido, olha, veja, não é muito convencional, não, mas se te faz feliz, não é? E se isso vai salvar o teu casamento? Veja, aí vem uma pergunta filosófica. Veja, para salvar a minha humanidade, veja, preste atenção, para salvar a minha humanidade, até que ponto eu vou destruindo-a? Não tem sentido nenhum, gente, em salvar a humanidade destruindo-a. Não há sentido nisto. Mas por que nós estamos incorrendo nesse tipo de coisa? Nesse tipo de práticas? Porque chegamos na época absoluta da autoindulgência. Veja, o que é pecado? É você não ser feliz. Isto é pecado. Isso é um ataque à fé. Eu vou adiantar, viu? Só um pouco mais. Pronto, aqui está a base, não é? Essa leitura do inglês sobre Sloterdijk. Eu quero adiantar um pouco para nós chegarmos ao último desafio, que é
a era da amoralidade, não da imoralidade. A imoralidade é uma consequência da não moral. Imoral, no sentido de que é empregado o termo, é uma afronta. Amoral é o esvaziamento do conceito de moral, é uma outra coisa. Então, por exemplo, quando você tem aqui a primeira questão de hoje, os valores morais são objetivos ou subjetivos? Pronto, hoje o debate é enorme, assintoso, certo? O debate é ferrenho, quanto mais acerca de responder essa questão. Os valores morais são objetivos ou subjetivos? Ou seja, eles existem em si mesmos ou somos nós que valoramos as coisas? Não podem ser ambos. Portanto, não há algo como um relativismo moral, o que é defendido por muitas pessoas. Porque o relativismo moral, se alguém é relativista moralmente, ele vai ter que aceitar, inclusive, a opinião de que os valores morais são objetivos. Então, o relativismo moral, ele não existe, tá certo? Porque ele defende que os valores morais são subjetivos. E aqui vem o texto da palavra que diz: porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Aqui está uma pequena diferenciação do que é imoral e amoral. Imoral é a pessoa ou ato que viola os princípios morais da sociedade. É ofensivo aos bons costumes, é obsceno e indecente. O atentado ao pudor é imoral, os estupradores são imorais. Amoral, pessoa ou ato que é neutro em relação à moralidade, pois a desconhece. Não é moral nem imoral. A ciência é amoral, o recém-nascido é amoral, os animais são amorais. São posições filosóficas, né? O subjetivismo moral é uma teoria ética negativa que afirma que os valores morais objetivos não existem. Desta forma, não há nada que qualifique uma ação moral como boa ou má em si mesma. O problema é que, de fato, só podemos admitir um paradigma moral se o mesmo estiver além do que estabelecemos a partir de nós mesmos, como verdade. Por exemplo, gente, se você diz que não há valores morais objetivos, que não há nada bom ou mal em si mesmo, por exemplo, quando os oficiais nazistas foram pegos pelos aliados, logo após a queda do Terceiro Reich, em 1945, na Alemanha nazista, todos eles, por uma boca só, pegos, todos eles disseram: foram as minhas ordens. Todos eles disseram por uma boca só: foram as minhas ordens. Os oficiais de alto escalão, de alta patente, todos eles, de forma emblemática, os principais foram condenados à morte no julgamento de Nuremberg, em 1946. Foram enforcados e alguns tiraram a própria vida. Mas a grande maioria dos oficiais nazistas responsáveis, direto ou indiretamente, pelas mortes nos campos nazistas, pelo fuzilamento de inocentes, pelos esquadrões da morte, as blitz, esquadrões da morte dos nazistas, não sofreram punição alguma. Por quê? Porque a questão foi o seguinte: foram, de muitos deles, as ordens. E eles disseram: se eu não obedecesse, morria. Então, todos eles justificaram o injustificável com isso. Foram as minhas... Agora vai sair um vídeo, um filme, sobre Hannah Arendt, né, que é uma filósofa judia que, por causa de um relativismo moral seu na época, e judeus são muito secularizados, viu? Judeus, de um modo geral, a minoria que é conservadora, viu? Majoritariamente eles são secularizados. A Hannah Arendt, ela foi contra, não é? Um julgamento que teve de um grande oficial nazista capturado aqui na Argentina e levado para Israel. Ela foi contra porque ela achava que isso feria os princípios, tá certo? De ampla defesa, etc. Veja, uma judia. Isso, gente, não é brincadeira. Veja, isso é uma coisa séria. Isso molda a maneira de pensar das pessoas. Tá certo? Então, a busca por valores morais objetivos
É algo que deve ser debatido e é debatido hoje. Isso é errado, porque nós dizemos que é. Isso é certo, porque é certo ou porque nós dissemos que é? Atrelar tal paradigma a Deus, se há um paradigma fora de nós, atrelá-lo a Deus é absolutamente crucial no debate. Hoje, pois, se Deus existe, não há por que duvidar de sua ação no mundo e na criação. Veja, no final das contas, tudo vai para a questão: Deus existe ou não? Se Deus existe, então ele pode atuar na criação. Se Deus não existe, então ele não atua em nada, porque ele não existe. E nós somos os autores de nossas próprias leis. Pronto, final. O problema é que, de fato, só podemos admitir um paradigma moral se o mesmo estiver além do que estabelecemos, a partir de nós mesmos como verdade. Então, eu não posso dizer que nada pode ser verdade se não há algo fora de mim, gente, que diga o que é verdadeiro e o que não é. Veja, se nós estabelecemos que tudo o que nós entendemos ser verdade está dentro da mente humana, então tudo é arbitrário. Não existe conhecimento. Tudo está dentro, é oriundo da mente humana. E tudo é arbitrário. Esse é o grande problema, viu, de quem é relativista moral ou relativista ético. Estou terminando. A grande questão se encontra efetivamente na gênese do pensamento relativista ético. Friedrich Nietzsche, como pontuado, cria que a moral é como uma ficção necessária. Veja, é fictício, mas é necessário para a manutenção da própria civilização. O problema é que se constitui um erro. E que se constitui um erro é pensar que a invenção humana é necessariamente algo desprovido de verdades objetivas. Os valores oriundos da moral são subjetivos e, portanto, relativos, porque são invenções humanas. Então, não há valores objetivos em quaisquer invenções humanas. É simples. Se o valor objetivo não existe, porque isto é uma invenção humana, então não existe nenhum valor em nenhuma invenção humana, porque é arbitrário. Mas, observe, o cálculo, por exemplo, é uma invenção humana. E não prescinde, não abre mão de verdades objetivas para existir, antes as utiliza. É realmente difícil acreditar que algo que é necessário seja ao mesmo tempo uma invenção humana e uma ficção. Se algo existe, meus irmãos, no mundo, e nós não podemos abrir mão daquilo como verdade, aquilo não pode ser ao mesmo tempo ficção e necessário. Não pode. Ou é necessário, ou é ilusão, ou é ficção, ou é mentira. Não pode ser os dois ao mesmo tempo. É por isso, gente, que não existe isso de Deus existe e não existe. Não. Ou Deus existe, ou não existe. Ou há verdade, ou não há verdade. Ou existe valor moral objetivo, ou não existe valor moral objetivo. Presta atenção, porque isso é importante. Porque eu defendo a objetividade dos valores morais? Porque, meus irmãos, pecado continua sendo pecado, santidade continua sendo santidade, o certo continua o certo e o errado continua o errado, viu? Por mais que a moda mude. Por mais que a moda mude, o certo continua o certo. E o errado continua errado. Agora, diga uma coisa. Eu disse a vocês que o conceito de pecado dissolveu-se na sociedade e hoje só existe praticamente dentro da igreja. Me responda uma coisa, meu querido, minha querida. Quem é responsável pela manutenção de preceitos que são inegociáveis? Você. Você é o responsável pela manutenção de preceitos que são inegociáveis. Nessa geração, Deus confiou isso em nossas mãos, irmão. Como é que nós estamos lidando com verdades eternas? Às vezes, como se elas fossem efêmeras, passageiras. Mas eu quero lhes lembrar que este mundo passa e a sua iniquidade, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Meus irmãos, nós não somos detentores da verdade, mas nós somos defensores dela.
Nós não temos em nós toda a verdade, mas a defendemos. Essa palestra ela tem um forte teor, um forte cunho apologético. Esses exercícios eu tirei do meu livro, que está vendendo, inclusive, na CPAD também. Temos alguns exemplares aqui, que é A Arte da Filosofia, uma Perspectiva Cristã. Se admitirmos que uma ficção é necessária, então estamos admitindo que a realidade de algumas ideias abstratas é, ao mesmo tempo, necessária e falsa, o que é um contrassenso e um problema aparentemente insolúvel para o relativista ético. É um problema parecido com aquele, viu, que enche o peito feito uma pomba e diz assim: não existem verdades objetivas, não existe verdade alguma objetiva. Aí vai alguém bem humildezinho, pergunta a ele: isso que você está falando é verdade ou não é? Entendeu? Não existem verdades objetivas, então, como você está falando, não é uma verdade objetiva, né? Então é falso. Então, observou, meu irmão? Quer dizer, contradizer a prevalência das verdades objetivas é dar um tiro no pé. Mas deixa eu só lembrar, meu querido e minha querida, que nós fomos chamados, acima de qualquer coisa, a qualquer custo, para defendermos a verdade. Amém? Amém. Meu querido e minha querida, eu espero que tenha sido proveitoso. Que Deus abençoe cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos ao IALT. Eu gostaria de conclamá-los a estar amanhã aqui, às 19h30, para a palestra do pastor Linaldo sobre aconselhamento, tá certo? Ele vai falar coisas novas, viu? Acerca do aconselhamento, o que é o aconselhamento bíblico hoje, tá certo? Hoje. Então, amanhã vai ser muito importante, espero ver todos aqui. Eu queria agradecer mais uma vez a CPAD, aqui por estar presente, não é? Por ser essa parceira. Vamos ter o sorteio agora, nesse momento. São esses dois livros aqui, William? Esses dois livros aqui. Veja, Seitas e Heresias. Muito bom. Um Sinal do Fim dos Tempos, de Raimundo de Oliveira. E o discurso, um dos sermões, não é, do Jonathan Edwards. Pecadores nas mãos de um Deus irado. E outros sermões dele. Tá certo? De Jonathan Edwards. Todos que estiveram aqui, fizeram preencheram, não é? Aí vão participar aí do sorteio, tá certo? Chama o William aqui, né? William, meu querido, vem aqui, por favor. Sim. Enquanto ele está vindo, gente, eu queria apresentar isso aqui para vocês, olha. Esse trabalho do Ezequiel Soares, um curso completo, viu, de grego, completo. Aqui tem gramática, livro de exercícios, fichas de memorização. Olha, curso completo de grego, tá certo? Para quem quer falar e entender o grego do Novo Testamento. Na verdade, quando você estuda grego, viu, gente, você lê a Bíblia toda, porque você lê a Septuaginta, você lê o grego do Novo Testamento, você lê toda a Bíblia. Está aqui, não é, William? Com a promoção aí na CPAD. É da CPAD, né? CPAD. Muito bem, lançamento. Olha aí, vamos para o sorteio. O primeiro, Pecadores nas mãos de um Deus irado, Jonathan Edwards. William. Cadê? Ô, João. Gerou. Final 1200. Telefone 8451-1200. Gerosina Barbosa. Eu acho que é Jesse. Hein? Então é eu entendi um J aqui, viu? Terezinha Barbosa, tá aí? É você? Venha para cá, minha querida, venha. Salva de palmas para Terezinha Barbosa. Aluna nossa de Arthur Lundgren, viu?
Mais um. Seitas e heresias. Um sinal do fim dos tempos. Thaís Nogueira. Aí, vem cá, minha querida. Valeu, gente. Obrigado. Deus abençoe o senhor. Mais uma vez eu quero agradecer sua presença. Vamos ficar em pé, gente. Vamos terminar orando. Se você quiser saber sobre os cursos do IALT, temos hoje Teologia Fundamental, Bacharel, Mestrado e Doutorado, viu? Aqui no IALT. Quer saber? EAD, Teologia Fundamental EAD, Bacharel EAD, Mestrado EAD e Doutorado EAD também. Tá certo? Temos vários cursos. Procure o pessoal aí para você se informar direitinho. Diga, João. Amanhã, ao final da palestra do pastor Linaldo, hoje sorteamos os 2 livros, amanhã sortearemos 2 bolsas de 50% para novas matrículas no curso de bacharel livre, não é? Curso de bacharel livre, veja, todo o curso, viu? Todo o curso será em 50%, tá certo? Amanhã, se você conhece alguém que quer estudar teologia, traga que ele pode ser aí o felizardo. É presencial ou EAD, tá certo? Nós vamos sortear amanhã, permitindo Deus. Amém? Vamos orar, gente. Senhor nosso Deus e nosso Pai, glorificado seja teu nome. Muito obrigado, meu Deus, por hoje. Obrigado por cada filho teu aqui presente, cada igreja representada, cada liderança, pelos tutores, pelo tutor Nino, meu Deus, pastor Nino, pelo pastor Jefferson, tutor Jefferson, meu Deus, pela professora Oneide, Djalma, meu senhor Alain, pastor Linaldo, pastor Jonas, meu Deus, Tassiana, meu Deus, está ali fora. Oh, meu Deus, abençoe, meu Deus, cada pastor aqui presente, cada igreja representada. Meu Deus, que o Senhor use o IALT, meu Deus, para instrumentalizar mais e mais a igreja, Senhor. Que esses teus filhos, teus servos, meu Deus, em nome de Jesus, se na tua vontade, venham estudar conosco, meu Pai. Venham se preparar para os desafios, meu Pai, do novo milênio. Nós te agradecemos, traz-nos amanhã em paz, leva-nos em paz hoje e traz-nos amanhã em paz, meu Deus, para a segunda palestra dessa jornada. Nós te agradecemos em nome de Jesus, o nosso Deus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Até amanhã, em nome de Jesus. Meu querido. Já firme inaugurar.